Olá galera, um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor José Maria. Na aula de hoje nós vamos falar sobre função horária da posição em movimento retilíneo uniforme. Primeiramente vamos revisar alguns conceitos. Vamos analisar a seguinte situação. Quando um corpo está em movimento, um passageiro viajando no interior de um ônibus em movimento está em repouso ou em movimento? Vamos pensar um pouco. Muitos alunos irão responder no momento. O passageiro está em movimento, pois o ônibus está se movimentando. No entanto, pensando mais um pouco, outro aluno poderá responder. O passageiro se encontra em repouso, pois ele não altera a sua posição em relação à poltrona onde está sentado. E então, quem tem razão? Quem disse que o passageiro está em movimento ou quem disse que o passageiro está em repouso? Galera, o movimento ele é relativo. Então, para sabermos se um corpo está em repouso ou em movimento, nós temos que compará-lo com o referencial adotado. Certo? Então, se o passageiro está viajando no interior de um ônibus que está em movimento, ele pode estar em movimento em relação a um observador que está fixo no solo observando o ônibus passar. Por quê? Porque ele está alterando a sua posição em relação ao observador. No entanto, se nós considerarmos o referencial sendo a poltrona onde ele está sentado, aí nós podemos dizer que o passageiro se encontra em repouso, pois ele não altera a sua posição em relação à poltrona. Então, que tipo de conclusão nós devemos tomar com relação ao movimento? O corpo ele está em movimento quando ele altera a sua posição em relação ao referencial adotado. Vamos analisar mais uma situação. Um estudante sentado em sua cadeira em uma sala de aula. Ele está em repouso ou em movimento? Se nós considerarmos a cadeira como referencial, nós podemos dizer que o aluno está em repouso, pois ele não altera a sua posição em relação à cadeira onde ele está sentado. Agora, se nós compararmos com o eixo da Terra, aí nós podemos dizer que ele está em movimento, pois todos nós sabemos que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Então, com relação ao eixo da Terra, mesmo ele estando sentado na cadeira, ele está alterando a sua posição em relação ao eixo da Terra. Então, mais uma vez, o movimento ele é o que? Relativo. Certo? Então, nós só podemos afirmar que um corpo está em movimento quando ele altera a sua posição em relação ao referencial adotado. Ok? Vamos avançar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos analisar a seguinte situação. Um motociclista viajando em sua motocicleta passa por uma placa de boas-vindas. Seja bem-vindo à cidade das belezas. A partir do momento que ele passa pela placa, ele vai se distanciando da mesma. Quando eu falo da mesma, estou me referindo da placa de boas-vindas. Quais são as grandezas que influenciam na distância percorrida pelo ciclista em relação à placa de boas-vindas? Vamos analisar, galera, com calma, para a gente compreender essa situação. Olha, veja a pergunta. Quais são as grandezas que influenciam na distância percorrida pelo ciclista em relação à placa de boas-vindas?
quando nós viajamos, seja a pé, seja de carro, seja de ônibus ou de motocicleta, nós viajamos com uma certa velocidade, certo? Nós temos o ponto de partida e o ponto de chegada. Então nós vamos percorrer um determinado espaço. Mas para a gente fazer esse percurso, a gente vai usar uma grandeza chamada tempo. E durante todo o percurso nós vamos desenvolver uma velocidade. Então a questão diz o seguinte: o motociclista está viajando e ele passa por uma placa de boas-vindas. A partir do momento que ele passa por essa placa, ele começa a se distanciar, ou seja, ele vai alterando a sua posição a partir do momento que o tempo vai aumentando. Aí a questão pergunta: quais são as grandezas que influenciam na distância percorrida pelo ciclista, na realidade pelo motociclista, né, em relação à placa de boas-vindas? Certo? Então vamos para a nossa resposta. Se eu faço o percurso, eu vou desenvolver uma velocidade para que eu possa atingir esse percurso. E se eu saio do ponto de partida e chego no ponto de chegada, que é a minha origem, o meu destino, então eu vou levar um certo tempo. Então podemos concluir o seguinte: que para eu fazer um determinado percurso, eu vou utilizar duas grandezas que vai influenciar no meu percurso percorrido. Quais são essas grandezas? É a velocidade e o tempo. Então a resposta correta seria: as grandezas são a velocidade, né, v, e o tempo. Que matematicamente nós podemos relacionar essas duas grandezas, velocidade e tempo. E aí é que nós chegamos no tópico da aula de hoje: função horária da posição em MRU, certo? Então, relacionando as grandezas velocidade e tempo, nós podemos chegar na função horária da posição de um corpo em movimento retilíneo uniforme, que ela vai obedecer sempre esse padrão. Veja, S é igual a S0 mais VT, onde esse S é o espaço percorrido, medido em metros. O S0 é a posição inicial, aqui, S0, posição inicial, também medido em metros. V é a velocidade constante desenvolvida pelo corpo. Essa velocidade ela é medida em metro por segundo. E T é o tempo, medido em segundo. Então, galera, para memorizar essa expressão, a função horária da posição no MRU, muitos professores de física trabalham com esse bizu. Que bizu é esse? Associa a função horária da posição com a palavra sorvete. Mas por que, professor? O que é que sorvete tem a ver com a nossa aula? Observe. A função horária da posição no MRU é dada pela seguinte expressão. Veja, S é igual a S0 mais VT. Se você observar S0 mais VT, é muito parecido com a palavra sorvete. Por isso que a equação horária da posição no MRU, ela é associada à palavra sorvete. Ok? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Uma partícula movimenta-se segundo a função horária. S é igual a 10 mais 3t. Então é o seguinte, uma partícula está se movimentando e está obedecendo essa função horária. Ó, S igual a 10 mais 3t. Encontre, item A, a posição inicial. B, a velocidade desenvolvida por essa partícula. C, a posição da partícula no instante t igual a 2 segundos. Certo? Então, galera, após de analisar o nosso exemplo, nós vamos trabalhar agora a resolução. Vamos para o item A.
Primeiramente, nós vamos escrever a equação horária da posição, que é essa. S é igual a S0 mais VT. Agora nós vamos escrever a função horária pela qual a partícula está se movimentando. Então, S é igual a 10 mais 3T. No item A, a questão pede para a gente encontrar a posição inicial da partícula. Então, vou escolher aqui essa ferramenta, né, a canetinha. E aqui a corzinha vermelha. E vamos trabalhar o nosso item A. Então, no item A questão pede para a gente calcular a posição inicial da partícula. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a comparação com a função horária da posição, padrão, que é S igual a S0 mais VT, e vamos comparar com a função horária pela qual a partícula está se movimentando, que é essa, 10 mais 3T. Comparando as duas funções, quem é que está na mesma posição da posição inicial, do S0? Observe que é o 10. O 10 está na mesma posição da posição inicial da função horária no MRU, certo? Então, dessa forma, podemos verificar que o S0, certo? Pedido no item A, S0. Minha letra não vai ficar muito bonita, tá? Estou escrevendo aqui com o mouse. Não vou ter uma boa coordenação no momento, mas vai dar para entender. Então, item A, posição inicial, S0, é igual a 10. Por que 10? Porque observe que há o 10 que está na mesma posição do S0. Então, a posição inicial da partícula é 10 metros. Certo? 10 metros. Muito bem. Então, o item A está resolvido. Vamos voltar aqui um pouquinho no nosso slide anterior. E vamos verificar. O item B. O item B pede a velocidade desenvolvida por essa partícula, tá? Então, o item B pede a velocidade desenvolvida pela partícula. Vamos lá. Vamos comparar duas funções. Novamente, a função horária da posição, S igual a S0 mais VT. E vamos comparar com a função horária da partícula, que é 10 mais 3T. Observando essas duas funções, quem é que está na mesma posição da equação horária da posição? Certo? Observando, nós percebemos que o 3, ele vai estar na mesma posição da velocidade, aqui na equação, na função padrão, certo? Então, dessa forma, podemos dizer o seguinte, que a velocidade desenvolvida por essa partícula vai ser igual a 3. 3 o quê? No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela é medida em metros por segundo. Então, está aqui, item B resolvido. Velocidade é igual a 3 metros por segundo. Por que 3? Porque o 3 está na mesma posição aqui do V na função horária da posição no MRU, ok? Agora vamos responder o item C. No item C, a questão pede para a gente calcular o espaço percorrido pela partícula, certo? Pela partícula no instante t igual a 2 segundos. T igual a 2 segundos, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu vou escrever, né, a equação horária que a partícula está se movimentando, que é S é igual a 10 mais
3t. Então, S é igual a 10 mais 3t. Como eu quero calcular a posição da partícula no instante t igual a 2 segundos, eu vou trocar esse t pelo tempo, que é 2 segundos. Então, a posição S percorrida por essa partícula vai ser igual a quem? Eu vou repetir o 10. Vou repetir o sinal de mais. Vou repetir o 3, que é um número constante, está fixo aqui na função. E vou multiplicar por quem? Pelo tempo. Quanto é que vale o tempo? Vale 2. Então, vou multiplicar por 2. Agora é só desenvolver os cálculos. Repete-se o 10. Repete-se o sinal de mais. E vamos multiplicar. 3 vezes 2 é 6. Agora o que nos resta é só apenas fazer uma adição, a soma. Somando 10 mais 6, aí vamos obter 16. E aí o item 6 está respondido. 16 o quê? 16 metros. Logo, o espaço percorrido por essa partícula no instante t igual a 2 segundos é 16 metros. Ok? Vamos adiante. Classificação do movimento. Galera, o movimento de um corpo, ele pode ser caracterizado de acordo com a orientação da trajetória. Vamos analisar a situação 1 e a situação 2. Na situação 1, nós temos o gráfico posição versus tempo. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que no eixo horizontal, nós temos o tempo. E no eixo vertical, nós temos a posição. Certo? Essa reta que se encontra na cor vermelha está representando a nossa velocidade. Então, galera, é o seguinte. O movimento ele pode ser caracterizado de acordo com a orientação da trajetória. Ok? Em progressivo ou retrógrado. Então, observe. O ponto de partida desse corpo é aqui, é o S0, é de onde ele está partindo. Observe que a partir desse ponto, a reta está crescendo, está aumentando. O que isso significa dizer? Como a reta está crescendo, isso significa que o espaço percorrido pelo móvel está aumentando. E com isso, a minha velocidade é positiva. V maior que zero significa velocidade positiva. Então, se a velocidade é positiva, é porque o móvel, o corpo, ele está se movimentando no mesmo sentido da trajetória. Quando isso acontece, o movimento ele é o quê? Progressivo. Certo? Deu para entender? Eu acredito que sim, né? Então, veja bem. A partir do momento em que o móvel está aumentando o espaço percorrido e a velocidade ela é constante, significa dizer que o móvel está se movimentando no mesmo sentido da trajetória. E se ele está se movimentando no mesmo sentido da trajetória, o meu movimento ele é progressivo. Então, na situação 1, o movimento ele é progressivo. Progressivo indica qual palavra? Progresso. Progresso quer dizer o quê? Aumento. Aumento positivamente. Então, se o móvel está progredindo, é porque ele está se movimentando no mesmo sentido da trajetória. Com isso, o movimento ele é progressivo. Ok? Vamos analisar agora a situação 2. Eu tenho um gráfico idêntico ao gráfico da situação 1. No eixo horizontal, nós temos o tempo e no eixo vertical, nós temos a posição. Veja que o ponto de partida é o mesmo ponto de partida da situação 1. O que vai mudar aqui é apenas a orientação da minha reta, da velocidade. Veja.
Aqui nós temos uma reta que parte aqui do S0, que é o ponto de partida, e ela está descendo em relação aqui ao eixo do tempo. Então, se a reta está descendo, significa dizer que ela é decrescente. E como a minha reta representa a velocidade e ela é decrescente, significa que a velocidade ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa. Que tipo de conclusão nós podemos tirar com relação ao movimento? Se a velocidade ela é negativa, é porque o móvel está se movimentando no sentido contrário da trajetória. Sendo assim, o meu movimento é caracterizado como retrógrado, certo? Retrógrado. Vamos trabalhar agora um exemplo, ok? Exemplo 2. Um corpo se desloca segundo a função horária. S, aqui, função S. S igual a 20 mais 5t. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. Então, vamos trabalhar a nossa resolução. Primeiro eu vou escrever a equação padrão, né? A equação padrão da função horária da posição no MRU. Lembra da palavra sorvete. Então, S é igual a S0 mais VT. Certo? A equação, a função horária da posição no MRU é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Onde S0 é a posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo. Então, no exemplo 2, diz o seguinte: um corpo se desloca segundo a função horária S igual a 20 mais 5t. Aí ele pede, classifica o movimento em progressivo ou retrógrado. Certo? Então, veja bem, a primeira coisa para eu identificar se esse movimento é progressivo ou retrógrado, eu tenho que analisar a velocidade. Então, eu vou escrever logo abaixo, vou mudar aqui a corzinha da minha canetinha, vou colocar na cor azul, para diferenciar. Vou escrever logo abaixo da função horária da posição a função pelo qual o corpo está se movimentando, que é essa aqui, ó. S é igual a 20 mais 5t. Certo? 5t. 20 mais 5t. Então, vamos calcular nossa velocidade. V é igual. Observe a equação padrão e observe a equação pelo qual o corpo se movimenta. Quanto vale a minha velocidade? Quem é que está na posição do V? A equação 2, aqui é o 5. Então, a minha velocidade é 5. 5 metros por segundo. Aí eu pergunto, esse 5 metros por segundo é positivo ou ele é negativo? É positivo. Observe que quando o número está sem um sinal, é porque o sinal positivo fica subentendido. Então, a partir daqui eu tive a conclusão seguinte: como a minha velocidade ela é positiva, significa dizer que o móvel, né, o corpo em questão, ele está se movimentando no mesmo sentido da trajetória. Se ele está se movimentando no mesmo sentido da trajetória, então o movimento ele é o quê? Progressivo. Então, o meu movimento ele é progressivo. Pronto. Então, deu para entender, galera? Como a velocidade desenvolvida pelo corpo é positiva,
Então, nós podemos concluir o seguinte, que o móvel, o corpo em questão, ele está se movimentando no mesmo sentido da trajetória. E quando isso acontece, o movimento é progressivo. Certo? Muito bem. Vamos agora para o próximo exemplo. Exemplo 3. O gráfico abaixo representa o movimento de um móvel com velocidade constante. Indica a alternativa que traz a função horária da posição para a reta e que classifica corretamente o movimento em progressivo ou retrógrado. Gente, só em analisar aqui o gráfico, nós observamos o seguinte, que no eixo horizontal, nós temos o que? O tempo em segundo. E no eixo vertical, nós temos a posição S em metros. Observe que a minha velocidade, ela está sendo representada pela reta, por essa reta, certo? Observe que nós temos aqui o que? Uma reta decrescente. Então, se a reta é decrescente, então eu já posso afirmar que o meu movimento vai ser isso aqui, ó, retrógrado, certo? Porém, eu preciso encontrar a função horária, certo? Desse móvel. Então, para eu calcular a velocidade, encontrar a função horária desse móvel, eu preciso calcular a minha velocidade, certo? Então, eu calcular a minha velocidade, eu vou aplicar a expressão, ó, delta S. Vocês lembram dessa formazinha? Nós já trabalhamos. Então, velocidade é igual a delta S sobre delta T. O que é delta S? É a variação da posição. E o que é delta T? Variação do tempo. Certo? Vamos fazer os cálculos. O que é delta S? O delta S é o espaço final menos o espaço inicial. O que é o espaço inicial? É de onde ele está partindo. E o que é o espaço final? É de onde ele está chegando. Veja bem. Quem é meu espaço inicial aqui nesse gráfico? O espaço inicial é o ponto de partida. É aqui, é o 20. Ó. Isso aqui é o S0. E quem é o espaço final? Está aqui, ó. É o 0. Ele saiu desse ponto e veio até aqui. Então, o espaço final é 0. Então, delta S vai ser 0 menos 20. É o espaço inicial. Dividido. Agora vamos calcular o delta T. O que é o delta T? É a variação do tempo. O que é variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Quem é o tempo final? Está aqui, ó, é o tempo onde ele chegou. Certo? Onde ela vai cortar o eixo do tempo. É o 10. Quem é o tempo inicial? De onde ele partiu? Ele partiu do 0. Certo? Então vai ser 10 menos 0. 10 menos 0. Então, fazendo os cálculos, vamos ter o seguinte, ó, V é igual 0 menos 20. Nós temos aqui dois números inteiros com sinais diferentes. A gente subtrai e repete o sinal do maior. 0 menos 20 é menos 20. Dividido. Quanto é que dá 10 menos 0? É 10. Dividindo. Menos 20 por 10, a resposta é menos 2. Menos 2. Sendo assim, eu posso dizer o seguinte, que a minha velocidade é igual a menos 2 metros por segundo. Pessoal, não vamos mangar da minha letra não, porque é complicado escrever com o mouse, tá? Então, a minha velocidade é menos 2 metros por segundo. Então, a partir de agora, nós podemos escrever a nossa função horária. Ó. S é igual a S0 mais VT. Lembre da palavra sorvete, para você não esquecer essa equaçãozinha aqui. Ó. Então, S é igual a S0 mais VT.
certo? Então, a minha função horária desse corpo vai ser a seguinte. Quem é o S0? É o ponto de partida, observando aqui no gráfico. Qual é o ponto de partida? É o 20, ó. 20. Então, S0 vale 20. Depois eu tenho que escrever o quê? A velocidade. A velocidade deu o quê? Positivo ou negativo? Daqui, ó, deu negativa, menos 2. Então eu escrevo menos 2. Pronto. E T, esse T aqui é o tempo. Então o tempo eu não preciso fazer nada com isso, só repito. Então tá aqui, galera. Ó. A função horária desse corpo, né, desse móvel, isso aqui, ó. S é igual a 20 menos 2T. Então, qual item que responde a nossa questão? O item C, tá aqui, ó. S é igual a 20 menos 2T. E o movimento realmente ele é retrógrado. Por quê? Porque a reta é o que? Decrescente. Isso significa que ele está se movimentando no sentido contrário da trajetória. Com isso, o movimento ele é retrógrado. Ok? E aí, pessoal, nossa aula termina por aqui. Muito obrigado a todos, ok?